Glória a Deus, estamos dando início a mais essa mensagem, essa meditação na palavra de Deus. Continuando no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, hoje nós vamos ler apenas 4 versículos, falando sobre as parábolas do grão de mostarda e também a parábola do fermento. Falando sobre a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Porque são palavras simples, mas de grande significado. Quando Jesus cura a mulher paralítica, então logo em seguida ele começa a dizer a respeito do reino de Deus, para que nós possamos ter uma compreensão do que é o reino de Deus. Muitas vezes nós não temos noção. Nós falamos em Deus, nós falamos em salvação, mas nós não temos muitas vezes noção do que é o reino de Deus, e nós precisamos conhecer. Pela falta de conhecimento, muitas vezes nós padecemos. O que é o reino de Deus? Para as pessoas tem um significado totalmente diferente. Os judeus acreditavam que o reino de Deus era um reino humano, mortal, guiado por alguém, ungido por Deus, como Davi, como Salomão, que eles veneravam e esperavam que tivesse um reino semelhante, porque tinha uma visão muito curta da realidade. Para eles a vida era apenas isso aqui, ou seja, acabou, a existência acabou. Eles acreditavam em anjo, acreditavam em outro mundo, mas não acreditavam que o homem pudesse ir morar com Deus. Não acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito, não acreditavam em vida após a morte. Era uma crença tão pequena, tão mesquinha, porque nem acreditava em Deus direito. Como é que você pode acreditar no mundo espiritual? Ou melhor, como você pode acreditar em Deus e não acreditar no mundo espiritual onde Deus habita? Os fariseus acreditavam nos anjos, acreditavam na alma, mas ainda era muito mesquinha a crença deles, porque eles não conseguiam imaginar a grandiosidade da vida que Deus nos concedeu. Então Jesus começa mostrando que o reino de Deus não é apenas um reino político humano, onde tem início, meio e fim, que o reino de Deus é um reino eterno. E para isso, para compreender isso, nós precisamos navegar na dimensão do Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz claramente assim, logo após a cura da mulher paralítica, e dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore, em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O que é que isso tem a ver com a palavra que nós temos hoje? Nós temos que compreender que o reino de Deus, ele não é desse mundo. Mas Jesus não vem para reinar nesse mundo, vem, mas não é para sempre. Nós precisamos compreender isso. Jesus mesmo disse que as palavras que ele disse são espírito e vida. E o reino que é levantado nesse mundo, seja quem for, logo perece. Onde estão os grandes impérios do passado, o Império Medo-Persa? Onde está o Império de Alexandre Magno? Onde está o grande, terrível Império Romano Pagão? Onde foi parar todos os reinos? O reino da Rússia, o governo que surgiu depois do comunismo, logo depois da queda do czar, em 1917, todos caíram. Todos os regimes do governo, todos os sistemas humanos vão cair mais cedo ou mais tarde. E lá em Apocalipse nós encontramos uma palavra em que as multidões dão glória a Deus e dizem: os reinos deste mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Acompanhando também o estudo de Apocalipse, nós percebemos que logo após o Armagedon haverá o grande julgamento do trono branco, onde Jesus vai julgar todas as pessoas que pisaram nessa terra, que não foram lavadas nem redimidas pelo seu sangue. Nós que somos salvos estaremos do lado dele como testemunhas do seu grande amor, do seu grande poder, e como testemunhas de que as pessoas poderiam ter sido salvas também, mas elas não quiseram. Elas optaram por seguir a sua própria vida, por não entregar sua vida para Jesus, por não crer nas promessas de Deus, e aí colherão
as consequências das suas escolhas. Mas é um reino que logo depois do julgamento o Senhor vai estabelecer. Em Apocalipse é revelado que o trono de Deus desce para a terra. Haverá uma super cidade onde os arrebatados irão morar. E se vai haver continuidade de criação de vida, eu não sei, porque Deus é vida. Onde Deus está, Ele cria vida. Onde Ele aparece, cria vida. Então, possivelmente, as criações hão de continuar, porque o prazer de Deus é compartilhar vida. Ele é a fonte de toda a vida, de toda a existência, e eu particularmente, sem nenhuma base bíblica, posso dizer que Ele vai continuar criando vidas e mundos e universos, e disso fica claro também quando nós começamos a ler a parábola dos talentos, quando o Senhor mostra que aquele que trabalhou mais vai receber mais recompensas. E nós não podemos pensar que o reino de Deus é mesquinho, uma coisa é mesquinha, você serve a Deus aqui na terra, morre, vai morar no céu, e lá você fica cantando para sempre. Não. Deus tem coisas grandiosas para os salvos, irmãos. Deus tem governos de universos, Deus tem muita coisa que não nos foi revelada. Paulo disse: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não foi revelado ao homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Pedro diz numa de suas epístolas que nós fomos tornados participantes da natureza divina. Então nós temos muitas surpresas boas nos esperando na glória. E como isso vai se dar, eu não sei, mas em Apocalipse revela que vai ser destruído esse céu, vai ser destruída essa terra, e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E que o trono de Deus vai descer para essa terra e Deus habitará com os seus servos. Nós vamos ter a presença constante e visível de Deus em nossas vidas. Então, imagino que essa nova terra vai ser a capital de todo o universo, e daqui então partirão as mensagens, as missões nas quais Deus vai nos enviar para realizarmos para Ele, porque uma vez salvos, então nós podemos ser fiéis para sempre com o Senhor. Não tem motivo para não ser também, não é? Mas na fidelidade, o Senhor nos comissionará cargos para que desempenhamos um trabalho. Então, o Senhor está dizendo: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu compararei. Por que ele faz a pergunta? Porque é difícil comparar coisas tão grandiosas como acontecerão na eternidade, algumas das quais eu citei como exemplo, como possíveis exemplos. Comparar tais coisas com as coisas mesquinhas da terra, onde tudo perece. Aqui nessa terra nós vimos uma lei, que tudo nasce, cresce, prova um breve momento de glória e mergulha novamente na poeira. É difícil dizer para uma garota de 15 a 20 anos que aquela beleza toda que ela demonstra nessa tenra idade vai desaparecer quando ela tiver com 70, 80, 90 anos. É difícil para as pessoas acreditarem na morte quando estão vivas, quando não vem uma pessoa morta perto delas, um ente querido, que elas vão olhar e dizer: eu não vou ver mais essa pessoa aqui, ela vai ser consumida pela terra. É difícil, as pessoas não querem acreditar na morte, mas ela é real. Nesse mundo é real a morte, o envelhecimento, as doenças, tudo, todo o declínio do ser humano, da vida humana, ela é real nesse mundo. Embora pareçamos muitas vezes jovens, bonitos, elegantes, embora muitas pessoas às vezes assumam uma posição de poder, como está acontecendo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que acha que tem todo o poder e que é intocável. Não é intocável, irmão. Quando Deus se levantar, ele será derrubado do seu lugar. Quantos imperadores já não caíram? Quantos? Quantos Césares não caíram? Quantos Comeínes não caíram? Quantas pessoas mais haverão de cair? Hitler caiu, Mussolini caiu, Alexandre o Grande caiu. Não há poder, não há juventude, não há beleza. É tudo uma ilusão, é um breve momento e tudo se acaba. Então, como o Senhor vai comparar o reino de Deus com as coisas da terra? Mas ele olha aqui uma pequena parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem toma, lança na sua horta, e essa semente ela brota, cresce e faz-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu. Ele está falando a respeito do reino de Deus que é plantado na terra, através da palavra.
O crescimento é rápido, nós muitas vezes não vemos, mas o crescimento é muito rápido. Tal como ele mostrou nesse crescimento que parece mágico aqui, joga a semente e de repente se torna uma grande árvore. A gente vê um exemplo desses em Daniel também, no sonho que Nabucodonosor tem daquela grande árvore, que aquela pedra depois, a estátua, tantas coisas semelhantes. Nabucodonosor sonha que é uma grande árvore, e que a árvore às vezes é cortada, mas o tronco fica na terra para brotar novamente, mostrando como que Deus age, que Deus derruba qualquer um. Derrubou Nabucodonosor, derrubou o seu próprio neto quando ele blasfemou. Nabucodonosor se reergueu porque se humilhou diante de Deus, mas aqueles que não se humilham cairão para sempre. E essa árvore agora representa o reino de Deus. Você começa a pregar o evangelho numa rua, numa vila, ninguém ouviu falar de Jesus, ou se ouviu, a pessoa tem uma religião que muitas vezes deturpa a palavra de Deus, não conhece a verdade, é enganado. Então você vai levando a palavra de Deus e aquela pessoa se converte, outra se converte, outras mais vão se convertendo, e assim o reino de Deus se torna uma grande árvore. Eu já dei meu testemunho, falei que eu trabalhei na Barra do Agudo até no ano de 85, quando eu pedi demissão e saí. Trabalhei um ano por aqui, 10 meses, um ano, apanhando algodão e como servente pedreiro. Então o Senhor abriu uma porta para mim na Carvalho, que asfaltava a estrada entre Viradouro e Terra Roxa, onde eu trabalhei por 8 meses. E daqui o Senhor me enviou para a Flutesp. Eu fui levado, na verdade eu fui levado, porque não tendo encontrado emprego de motorista, voltei a trabalhar na roça. E depois de 2 semanas, o empreiteiro convidou 20 homens para ir para a Flutesp, em Capiabacaxi. Eu fui no meio deles. E chegando lá, a porta estava aberta para mim. Foi um dos melhores empregos que eu tive na vida. Mas o mais gostoso de tudo, ganhando um salário bom, eu pus no meu coração que eu ia separar uma parte para comprar a Bíblia para distribuir para quem quisesse. Não é que as pessoas não podiam comprar, elas podiam, elas ganhavam tão bem quanto eu, mas elas não tinham interesse, elas não conheciam a importância. Então eu propus no coração fazer isso. Distribuí muitas Bíblias. E fui trabalhar com um rapaz que era um zombador. Eu pregava para ele, ele não acreditava, ele me chamava de louco. Você é louco, rapaz, como que Deus vai falar com um ser humano? E eu continuei pregando, eu não desanimei. Foi mais ou menos um ano nessa vida, e um dia o Senhor criou uma circunstância e aquele rapaz se converteu com toda a sua família. Ele tinha um irmão que era testemunho de Jeová, um irmão que ia na congregação cristã, todo mundo seguiu ele, por causa de uma cura milagrosa de um outro irmão dele que estava desenganado. Deus fez uma obra tão grande, e ali começou. Outras pessoas foram se convertendo, e a pregação continuou, e Deus me deu graça, e eu fui testemunhando, e alguns eu não vi no momento. Isso foi no ano de 87 até o janeiro de 91, quando a empresa começou a vender os caminhões, e eu fui demitido na primeira turma que saiu, porque o Senhor tinha outro plano para mim. Queria que eu voltasse a estudar, e não podia ficar naquele emprego, senão eu não voltaria. Aí veio o ano de 91, fiquei desempregado. 92, no começo de 93 arrumei emprego. No ano de 94 fiquei desempregado de novo, entrei no ramo da informática e a coisa foi indo. No ano 2000, o prefeito de Viradouro, conhecido como Totó, pôs um projeto de informática nas escolas e eu fui contratado para trabalhar nesse projeto. Trabalhei 8 anos nesse projeto. 2 anos depois, resolvi ir para Bebedouro, cidade onde estava a Flutesp, para trocar de carro numa feira de automóveis, de veículos usados. E eu estava lá esperando aparecer um bom negócio para mim. Estava eu, meu pai, estava meus filhos, e de repente passou um golzinho e desceu um rapaz que trabalhou comigo na Flutesp, o Jorge, desceu como motorista. Ele trabalhou comigo como motorista. Ele desceu do carro dele, olhou para mim e me cumprimentou e falou: "Pera um pouquinho, eu vou te mostrar uma coisa." Entrou de novo no carro, abriu o porta-luva e tirou uma Bíblia. E a Bíblia que ele tirou do porta-luva, ele falou para mim assim: "Sabe quem me deu essa Bíblia?" Eu falei: "Não sei, não conheci."
abriu a primeira capa e tinha uma dedicatória, era a minha letra. Ele disse: você me deu essa Bíblia e eu não queria me converter, mas o Senhor me chamou e hoje eu sou um servo de Deus. Eu dei glória a Deus porque muitas vidas foram salvas ali. É como aquele grão de mostarda que você joga. Irmão, não desanime de pregar a palavra de Deus, seja para quem for. Deus tem um plano. O rapaz que me chamava de louco, o irmão dele apareceu um dia, o mais velho, eles eram quase 10 irmãos. O irmão mais velho aparece um dia com um tumor no cérebro e não sabia o que fazer, e foi para São Paulo e fez exame. Eu não sei exatamente que tipo de exame tinha naquela época, se era ultrassom ou o que era, mas o tumor estava tomando o cérebro. E ele veio e disse para mim: olha, se esse Deus que você fala é verdadeiro e ele cura, eu quero que você ore pelo meu irmão, porque amanhã ele vai voltar para São Paulo para fazer um novo teste para ver se é possível retirar o tumor ou se ele está perdido. Eu lembro que eu fiz apenas uma oração, estava no meio da roça, peguei o papelzinho no bolso, falei: Senhor, eu não sei se eu sou muito negligente, mas eu quero que o Senhor vá curar esse irmão para a glória do teu nome. E joguei o papelzinho fora. 2 dias depois, quando eu cheguei na empresa, eu fui picar o cartão e esse rapaz veio todo sorridente querendo me abraçar. Falei: o que foi? Espera um pouquinho. Fui lá, piquei o cartão, voltei. Eu tenho que te contar. Ele disse: meu irmão voltou de São Paulo ontem e disse que está curado, que o médico falou para ele: olha, eu não sei se você acredita em Deus, mas o que aconteceu com você é um milagre. O meu irmão chegou de São Paulo e foi correndo na minha casa e falou: me fala a igreja que você quer batizar, porque nessa igreja eu vou batizar também, porque eu já vi que o Deus dos crentes é o Deus verdadeiro. E toda a família se converteu. Então, olha, você não deve desanimar. Me chamou de louco, disse que Deus não falava com o homem, que o homem não fala com Deus, que tudo isso é besteira, que ninguém pode ir para o céu. Não tem importância que te chama de louco, irmão, mas prega a palavra de Deus. Paulo diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, a todo momento, toda oportunidade que nós tivermos. Lança a sua sementinha de grão de mostarda, porque ela vai crescer, ela vai se fazer uma grande árvore e nos seus ramos vão se aninhar as aves do céu. Essas aves do céu representam as almas que vão ser alcançadas por aquela vida. Eu estava pensando outro dia, meu filho estava conversando comigo e dizendo: pai, olha quanta mudança Deus fez através da sua vida. Quando eu decidi enfrentar todo o sistema religioso, enfrentar minha família, disse que ia me converter, ia para a Igreja Batista, para a Assembleia de Deus, e meu pai foi na porta da minha casa, eu morava no fundo da casa dele, e falou: olha, se você batizar nessa igreja, você pode pegar tudo que é teu e sumir daqui, que eu não quero protestante no fundo da minha casa. Enfrentei tudo, Deus me deu fé para enfrentar tudo. 5 anos depois, meu irmão Dorival se converteu com toda a sua família. 9 anos depois da minha conversão, meu pai se converteu também. Meu pai e minha mãe desceram as águas do batismo. E meu pai morreu lamentando não ter se convertido há mais tempo. Meu filho George era para estar morto há mais de 20 anos, já deu testemunho aqui. No entanto, apesar da vida desregrada que ele viveu, da vida louca que ele usufruiu, o Senhor preservou a vida dele através das nossas orações e trouxe meu filho de volta. Hoje está servindo a Deus comigo, lá em Morro Agudo com o pastor Lorival. Então, olha quantas aves vão se aninhar nos seus ramos. Olha quantas vidas podem ser salvas através da sua decisão, através da pregação do Evangelho para alguém que talvez em quem você não vê futuro. E Jesus disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Agora você imagina, quem sabe fazer pão sabe como funciona, né? Você prepara a massa e você deixa ali o sal, a farinha, a água, o açúcar, e você deixa ali. Se você não colocar fermento, fica aquela massinha que você produziu. Mas se você coloca fermento, de repente ela começa a inchar e crescer e vira aquele pão gostoso de fazer. E outra coisa, pão sem fermento, quem come sabe, é um pão pesado, uma massa pesada, mas o pão fermentado ele é leve, é saboroso, é gostoso. Jesus está comparando o reino de Deus assim. Paulo já falava a respeito do fermento, para nos limparmos do fermento velho, para usar o fermento novo, o fermento da salvação, o fermento da fé, o fermento da palavra de Deus, porque você põe um pouquinho desse fermento e muitas vidas serão alcançadas através dele.
Jesus também mandou tomar cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era a hipocrisia. Eles fermentavam, onde chegavam, eles produziam aquela hipocrisia toda. É como acontece hoje no governo brasileiro. Esse fermento da hipocrisia, da iniquidade, de muita gente querendo acusar o presidente Bolsonaro de crimes que ele não cometeu, tentando inventar crimes para ele. É o fermento da maldade que não se conforma de maneira nenhuma, que está do lado errado, que não se arrepende. Mas nós precisamos ter em nós o fermento da verdade, o fermento do amor, o fermento da salvação, o fermento do Espírito Santo de Deus, da unção poderosa que transforma a nossa vida de crentes mornos em crentes cheios do poder de Deus, em crentes avivados, em pessoas que não somente frequentam uma igreja, mas que desenvolvem um relacionamento pessoal com o Senhor e dia e noite, 24 horas por dia. Apesar das suas fraquezas e das suas incoerências, a pessoa mantém um relacionamento com o Senhor, fala com Deus, louva a Deus, adora a Deus, serve a Deus. Como é que eu posso servir a Deus? Ele não está aqui. Eu sirvo ao povo de Deus, e servindo o povo de Deus, indiretamente eu estou servindo a Deus. É assim que nós fazemos. E quanta gente não gosta de agir dessa forma, mas nós precisamos aprender o que é o reino de Deus, o que é a salvação de nosso Senhor e como servir a Deus. Muita gente não tem ideia, não tem noção. Muita gente fica aí pensando, é impossível alguém andar na presença de Deus. Enquanto você está pensando isso, nós estamos sim servindo a Deus, nós estamos com alegria na presença de Deus, nós estamos plantando uma semente que vai nos levar até o céu, muito em breve, irmão. Nada vai escapar. Nós precisamos aumentar nossa fé com o fermento da verdade, da palavra de Deus, porque a verdade é que muitas pessoas não têm noção do que é as suas vidas e do que será no futuro. Muita gente não tem noção. Então, o que nós podemos dizer? Olha aí, o grão de mostarda ou fermento é uma parábola pequena que estabelece às vezes o crescimento interno do reino de Deus. Isso falando a respeito do fermento, é por dentro, cresce por dentro. Então você começa a se edificar para ganhar outras almas. A semente de mostarda aponta principalmente o crescimento para o exterior, onde as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos, almas que vêm se abrigar debaixo da sua fé. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nos propomos a servir a Deus, nós tomamos uma decisão que vai fazer muitas pessoas serem influenciadas. Assim também, como nós rejeitamos a palavra de Deus, influenciamos a outras pessoas que nos seguem a fugir da presença de Deus. Eu não preciso disso. Eu já tenho minha religião. Não se trata de uma religião, trata-se de relacionamento pessoal com Deus. E a parábola nos diz exatamente isso, um crescimento interior, um crescimento exterior. O crescimento interior vem no coração, vem na alma, no espírito, para ser sempre uma pessoa avivada, uma pessoa despertada para fazer a obra de Deus, para viver realmente a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de contos, não é mito. A Bíblia é a verdade, nós temos que praticá-la, vivê-la em toda a sua extensão. O grão de mostarda vai fazer com que o crescimento seja exterior, vai fazer com que as pessoas se aproximem de você e queiram saber como fazer para entrar no céu. Um dia desses eu estava dando aula e uma aluna minha falou: professor, como é que você consegue guardar tudo isso na sua mente? Que memória é essa que você tem? As pessoas olham para a gente, aquilo que elas admiram, elas querem imitar. Se você for um bom servo de Deus, não for uma dessas pessoas que apenas serve a Deus pela aparência, se você vive realmente o Evangelho, você há de ganhar muitas almas para o nosso Senhor. Não se esqueça que a semente foi dada a você para ser plantada e que ela será cobrada de você também, assim como nos 10 talentos. Então, vamos deixar a obra de Deus ser realizada em nossa vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho nesse mundo, não sei quanto tempo me resta, mas uma coisa eu sei: eu quero ser útil à obra de Deus, porque é a única realidade nesse mundo. Já fui criança, já fui jovem e hoje sou um homem velho, mas em breve, eu creio, serei jovem novamente para sempre no reino de Deus, no reino que não pode ser abalado. E as pessoas que querem preservar sua imagem nesse mundo acabarão aniquiladas, destruídas, porque tudo passa nesse mundo, tudo passa.
Tanto as tristezas como as alegrias de uma vida bem vivida, tudo passa nesse mundo, tudo é ilusão. Mas Jesus e a palavra de Deus é a única realidade que existe nesse mundo. Então, abre o seu coração, deixa Jesus controlar a sua vida através da palavra, deixa o Senhor governar a sua vida, para de impor a sua vontade, deixa o Senhor realizar a obra dele na tua vida, que a vontade de Deus seja feita, que você alcance graça e perdão e que Deus abençoe a todos. Quero pedir oração por mim, pela minha saúde, tenha andado muito debilitada. Não quero que Deus prolongue meus dias na terra se não for da vontade dele. Eu quero que ele me dê saúde para continuar fazendo a obra de Deus. Orem por meu filho George, que também tem um problema no pâncreas e na coluna. E também para o seu comércio, para Deus abençoar o trabalho dele, que tem sido bem fraco, bem devagar, enfrenta muitas dificuldades. Mas nós cremos que Deus vai lhe abrir uma porta e lhe mostrar o caminho. Orem pelo pastor Orival, também tem problema de diabetes e tem um problema na coluna também. E por favor, orem pela Igreja de Morro Agudo. Eu estou orando por vocês, todos vocês que me seguem nas redes sociais, todos que estão envolvidos na minha vida de uma forma direta ou indireta, apresento ao Senhor Deus todo dia de manhã e eu sei que Deus vai abençoar vocês. Orem pelo Brasil, para o Senhor nos libertar de uma vez dessa potestade que tenta nos destruir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.